TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Graças ao amor daquele que tudo fez, estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que alimenta a nossa esperança. Meu carinhoso, afetuoso, demorado abraço para todos vocês aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas esse abraço vai para todo o nosso Brasil. Para todos aqueles que nos acompanham pela Parabólica e agora, com grande alegria também, região metropolitana de Belo Horizonte, canal ali 15.1, que bênção, que maravilha, que alegria nós sabermos então que nós estamos com a TV aberta agora na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma saudação muito carinhosa a todo o povo santo de Minas Gerais. E na TV Imaculada nós temos informação, programas interativos, Palavra de Deus, reflexões. E se tem uma coisa que a gente tem que usar na nossa cabeça, é aquilo que o Criador fez com muito empenho, é o nosso cérebro. Por isso, jamais devemos renunciar à nossa capacidade de refletir e de pensar. Por isso, o programa Respostas não é meramente uma fórmula de bolo, mas a gente tenta, à medida do possível, abarcar a complexidade da realidade, evitando de cair nas posições parciais, aquelas correntes que, por vezes, nos seus extremos, impedem nosso diálogo e uma comunicação pela paz. E essa é uma opção aqui da TV Imaculada. Se você não conhece o programa Respostas, ele funciona em 2 momentos e 3 blocos. O primeiro bloco nós nos dedicamos a refletir sobre um tema da atualidade, sempre orientados pelo pensamento da igreja. Isso precisa ser dito e a gente não quer que a igreja diga o que nós queremos pensar. Nós queremos entender aqui o pensamento da igreja nessa reflexão que nós fazemos no primeiro bloco, até para que nós possamos entender, acolher o que é este pensamento e o que ele traz de luz para a nossa vida cotidiana. Por isso que eu falo sempre que é um tema também da atualidade. O segundo e o terceiro bloco do programa Respostas, nós vamos, de fato, abrir mais o canal da interação com todos vocês que podem nos enviar as perguntas, as considerações sobre aquilo que a gente vai refletindo, sobre as dúvidas que você tem. Falando em interação, a gente tem sempre à disposição de todos vocês o nosso telefone 67, que é o código aqui de Mato Grosso do Sul, 67993470532, e a equipe está ali atenta no WhatsApp para poder responder às perguntas que vocês nos trazem. E agora nós vamos então para o nosso trabalho, dando continuidade à reflexão dos programas anteriores, onde nós estávamos agora no último momento, refletindo sobre a modalidade associativa de apostolado dos cristãos leigos e leigas. Sabemos que pelo último texto que a gente leu, se você não se lembra, mas eu trago presente agora, a igreja incentiva, apoia inúmeras associações coordenadas, presididas por leigos, que corroboram o caminho de evangelização, que auxiliam o caminho de evangelização da igreja e em comunhão com ela anunciam o evangelho, praticam a caridade em nome da fé. Então, a igreja fazia ali nesse documento que a gente está lendo um grande elogio a essas associações laicais que contribuem tanto para o bem da igreja. E hoje nós vamos para um tema que continua ainda dentro da reflexão sobre as várias formas de apostolado. Agora, existe também na igreja um chamado muito especial que a hierarquia, por vezes, faz aos leigos, que vão trabalhar com título especial ao serviço da igreja. Por vezes, pela própria competência, alguns leigos e leigas são chamados a prestar um serviço muito específico à igreja. Vamos refletir sobre isso? Acompanhe conosco agora, na sequência, a leitura
do texto do Decreto Apostolicam Actuositatem e nós vamos retornar na sequência exatamente com a reflexão, atualizando esse pensamento da Igreja para o nosso caminho eclesial hoje. Vamos proceder então com a leitura. Capítulo 4. As várias formas do apostolado. Leigos que se entregam com título especial ao serviço da Igreja. São dignos de especial honra e recomendação na Igreja aqueles leigos, solteiros ou casados, que se dedicam perpétua ou temporariamente com a sua competência profissional ao serviço das instituições e suas atividades. É de grande alegria para a Igreja que cresça cada vez mais o número de leigos e leigas que prestam seu serviço às associações e obras do apostolado dentro da própria nação ou no campo internacional, ou, sobretudo, nas comunidades católicas das missões e das igrejas mais recentes. Recebam os pastores da Igreja estes leigos de bom grado e com ânimo reconhecido e esforcem-se para que a sua condição corresponda, quanto possível, às exigências da justiça, da equidade e da caridade, principalmente no que respeita ao seu honesto sustento e das suas famílias, e porque recebam a necessária formação e sintam consolação e estímulo espiritual. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Quando nós falamos do apostolado dos leigos, nós estamos sempre pensando numa perspectiva que olha a Igreja como comunhão, não como uma comunidade dividida, como muitas vezes nós percebemos nas redes sociais. Todo mundo se autoproclamando nas redes sociais o verdadeiro católico, mas muitas vezes não passa, como eu digo muitas vezes aqui no programa, da defesa de uma linha, de um pensamento, que em certo sentido reflete o pensamento da Igreja, mas que para ali, que não é capaz de abarcar a totalidade da reflexão. E a falta de formação do nosso laicato. E hoje uma militância agressiva nas redes sociais tem levado muitos leigos a muitas dúvidas e a caminhos que comprometem, por exemplo, a sua comunhão com a Igreja. Porque, de fato, nós encontramos um cinismo, uma ironia e pessoas que juntam dados verdadeiros com outros falsos para buscar, num certo sentido, um objetivo muito claro: difamar o Santo Padre, difamar certos grupos na Igreja porque eles não se encaixam na visão de determinada bolha. E a gente sabe que isso é muito arriscado, muito perigoso. E quando a gente fala de uma igreja em comunhão, significa que essa diversidade para a igreja é uma riqueza enorme, onde essa comunidade que vive alimentada pelos dons que o Espírito suscita a cada membro do corpo, ninguém fica se perguntando, como fizeram os apóstolos, meio que às escondidas de Jesus, no caminho que eles faziam: quem de nós é o maior? Quanta tristeza acontece em nossas comunidades porque essa pergunta se repropõe na história. Quanta briga de poder, quanta vaidade presente dentro das nossas comunidades católicas. E aí, por um lado, por vezes, todo o clericalismo, que é uma forma ideológica do exercício, do ministério, que usurpa, inclusive dos leigos, aquilo que é a missão própria, porque se centraliza, dá ao clero um protagonismo que não lhe compete, num caminho de autorreferencialidade, de estrelismo, inclusive de muitos padres, que nos impedem de olhar que existem outros serviços, outras pessoas e que todos nós estamos corroborando, estamos construindo a igreja, estamos construindo o reino de Deus, cada um naquele serviço e naquela missão que lhe compete. E é tão importante o papel dos leigos hoje na igreja, que a gente precisa entender que em muitos assuntos, se nós vamos falar hoje para o campo do conhecimento, você sabe que por muito tempo o padre era, em muitas comunidades, a única pessoa letrada, a única pessoa que sabia ler
o analfabetismo, né? Eu estou aqui enrolando a língua aqui para falar, esse desconhecimento de grande parte da comunidade fazia com que o padre, de fato, detivesse um conhecimento que o distinguia de toda a comunidade. Isso não acontece mais hoje. Eu sei que, por exemplo, quando na homilia eu entro em determinados campos, eu sei, por exemplo, o campo da psicologia, que por vezes é necessário para a gente entender, porque muitos desses conhecimentos, eles são importantes até para ajudar a esclarecer muitos pontos da nossa fé. Ali a gente percebe que tem na Assembleia gente que é formado na área e sabe desse tema muito mais do que eu. Então é óbvio que eu estou falando ali não de uma disputa de conhecimento, porque a homilia se trata de um estilo de comunicação própria. E quem está presidindo sabe que na pregação é preciso centralizar-se na palavra de Deus, mas utilizar os instrumentos do conhecimento que estão à nossa disposição. Isso eu digo para dizer que hoje é inteligente até da parte da hierarquia convidar, reconhecer, apoiar, inclusive, muitos trabalhos feitos por parte de cristãos leigos, de cristãs leigas que são chamados a desempenharem determinados cargos em conselhos, inclusive em instâncias de reflexão, não só para pensar o leigo como aquele lugar de subserviência, aquele que está simplesmente ali para executar tarefas que são decididas numa sala escura, numa sala que ninguém sabe. Então, vocês estão percebendo que a igreja está dizendo no decreto de hoje que alguns leigos são chamados pela hierarquia, sobretudo por causa da profissão, do conhecimento que detém, para auxiliar em cargos, em missões, em serviços de fundamental importância para o caminho da igreja, para a missão da igreja. Então, aqui não é mais uma comunidade que disputa quem é o maior, mas é uma comunidade que entende que o serviço é sinal de maturidade na fé. Que todos nós que amamos o Senhor, que todos nós que descobrimos o amor de Deus por nós, nos sentimos impelidos a devolver para a igreja por meio da nossa disponibilidade, por meio da nossa resposta positiva, aquelas graças que o próprio Espírito por vezes suscita dentro da nossa vida e da nossa comunidade. Precisamos nos unir todos. Todos são chamados a servir a igreja, cada um na sua missão, no seu campo. Tem gente que canta maravilhosamente para falar do âmbito litúrgico, mas não vamos nos deter somente neste âmbito. Mas para dar um exemplo, tem gente que sabe ler maravilhosamente, mas não consegue cantar. Mas está bom, aquela ali é a sua missão. Faça bem feito a sua missão. Todos façam tudo aquilo que está ao seu alcance. E de fato, a gente sabe que hoje na igreja, inclusive no Vaticano, a gente volta e meia tem notícias extraordinárias, onde nós percebemos que o Papa Francisco está chamando religiosos, religiosas, por exemplo, a cargos que eram realizados somente por grandes autoridades da igreja, como cardeais. Então, a gente percebe que algo está se movendo e é bonito acompanhar isso, é bonito acompanhar esta dinâmica viva da estrada que a igreja faz nos tempos atuais. Muito bem, nós já chegamos ao final desse primeiro bloco, o tempo passou rápido, nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. De volta para o segundo bloco, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Respostas. E como tem acontecido nos últimos programas, esse segundo bloco do programa, nós estamos respondendo aquela pergunta que o Lucas, lá do bairro Moreninhas 3, aqui da cidade de Campo Grande, da capital do Mato Grosso do Sul, fez para nós. E sabe o que o Lucas perguntou para nós? Ele queria, desejando saber, conhecer mais, ele queria conhecer o significado das partes da Santa Missa. Esse momento que é um momento culminante da nossa vida de fé. E por isso que a gente optou aqui na direção do programa
a ocupar o segundo bloco para a gente refletir exatamente sobre as partes da missa. E o que a gente fez no programa passado? Nós já estamos na liturgia eucarística, que é a segunda parte da Eucaristia, depois que nós passamos pelos ritos iniciais, passamos pelo rito da palavra, que fechou, em certo sentido, o grande bloco denominado bloco da liturgia da palavra. Nós entramos no segundo bloco já tem um tempo, se eu não me engano, já tem uns 6 programas que nós estamos falando propriamente aqui da liturgia eucarística, ou mesa da Eucaristia. E aqui, se você assistiu o programa passado, você percebeu que eu fiz questão de enfatizar que há um legame, um laço, há uma comunhão indissolúvel entre uma coisa e outra. Isso exatamente por quê? Porque tem gente, não é o caso de vocês, mas pode ser que aconteceu com você, de repente agora você começa a refletir para mudar a mentalidade, que é a coisa mais difícil que tem na nossa vida, mas é um caminho que o Espírito Santo nos ajuda a fazer. Por exemplo, eu cheguei na hora do Pai Nosso, fui lá comungar. Qual é o problema disso? É eu achar que isso tá normal, que isso tá ok. Não está ok. Por que isso não está ok? Porque, de fato, eu não estou falando simplesmente de um atraso num evento. Eu estou falando de um evento litúrgico, de um evento sagrado, de um evento onde eu encontro com Deus e com a comunidade de fé da qual eu faço parte, mas eu perdi deste evento uma parte que é constitutiva, que forma o todo da liturgia eucarística. Por isso que é importante a gente colocar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que se sentem tranquilas, chegou na hora do Pai Nosso, não ouviu nem o evangelho da liturgia daquele dia, daquele domingo. Então, a ordem, para deixar bem claro aqui para vocês, a ordem é: comunguei o pão da palavra, comungo agora o corpo de Cristo. E essas duas realidades eu vou repetir, caindo no risco de ser inclusive enfadonho. É indissolúvel as duas mesas, é inseparável. Vamos sair daqueles assentos exagerados de uma militância extremista, que para dizer que nós somos católicos, para dizer que o sacramento, que a celebração dos sacramentos na igreja prescinde da palavra de Deus. Não prescinde, é absolutamente implicada na ação da igreja, como era na ação de Cristo. Palavra proclamada, palavra que se faz carne, que se faz pão na Eucaristia. Não vamos mais usar esses estereótipos para usar uma linguagem de uma apologética própria do espírito de cruzadas para nos distinguir dos outros, dizendo que para nós o que importa é a liturgia eucarística. Isso é um grande erro litúrgico, erro teológico, e por favor, catequistas, não ensinem isto para as nossas crianças. A missa é um todo, é um corpo, é um evento que, como tal, todas as partes se encontram profundamente implicadas uma na outra. E agora, falando propriamente já do aspecto da liturgia eucarística, que seria o coração desta segunda parte da missa, nós já passamos pela apresentação das oferendas, o dito ofertório, e nós vamos agora propriamente para o que nós chamamos de oração eucarística. É uma grande oração da igreja, composta pela tradição da nossa fé, que sempre procura conciliar a lei da fé com a lei da celebração, de modo que os textos das nossas liturgias, elas são textos onde nós temos acesso à fé pura. Não há nenhum erro teológico nestes textos. Por quê? Porque a igreja, a mãe, está oferecendo
dando leite para os seus filhos, dando de comer para os seus filhos. E esta mãe só oferece alimento saudável, alimento puro, alimento fresco, exatamente porque a igreja está aqui, dando aquilo que ela mesmo recebeu de nosso Senhor. Então, esse ponto é importante. É na oração eucarística que nós vamos atingir, então, o coração desse momento litúrgico que jamais está separado daquele primeiro momento. Não vou voltar a isso acreditando que a mensagem tenha sido transmitida e eu espero realmente que eu tenha conseguido ser bastante claro nesse ponto. Veja, na liturgia eucarística, Cristo se dá a nós, se deu na palavra, é Deus se comunicando ao seu povo, e quando é proclamado o Evangelho, o próprio Cristo fala ao seu povo, o próprio Cristo se dirige à sua comunidade, como no passado se dirigiu aos seus discípulos, agora ele vai levar até as últimas consequências esse dom que ele faz de si mesmo através da Eucaristia, e mergulhados no mistério da Santíssima Trindade, nós acessamos o coração do mistério da nossa redenção. Do ponto de vista teológico, nós acessamos, no momento da liturgia eucarística, o grande mistério da nossa redenção, que implica a relação da Igreja com a Trindade e com aquilo que é Deus Pai e Filho e Espírito Santo realizou por nós na história da salvação, que é chamada, denominada da salvação, exatamente pela intervenção divina. Então nós podemos dizer com a instrução geral do Missal Romano, e se você tiver esse livro aí na sua casa, você pode até consultar também pelas redes sociais, a instrução geral do Missal Romano aqui no número 54. Diz o seguinte, aspas, a oração eucarística é o centro de toda a celebração. É prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e na ação de graças e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Jesus Cristo em nome de toda a comunidade. O sentido desta oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. É maravilhoso, eu faço questão de, fecha aspas aqui, eu faço questão de fazer a citação, porque por vezes nossas palavras não são capazes de exprimir a grandeza teológica desse momento que celebra o cume da nossa salvação. Se nós temos claro que Deus nos ama, nós podemos nos perguntar como Deus nos ama. Onde nós provamos o amor de Deus? Deus prova seu amor para conosco quando seu amor se desdobra, se torna dom, se torna sacrifício e se torna banquete de vida eterna para todos aqueles que o adoram, que o amam. Então, quando nós vamos à Eucaristia, nós vamos a um evento salvífico que vai ser atualizado por meio de uma ritualidade. Isso é maravilhoso saber. E qual que é o primeiro passo da liturgia propriamente eucarística? O prefácio. Prefacere. Quem entende um pouco de latim, eu muito pouco, mas aqui, antes de fazer, tá? A palavra prefácio é aquele momento, depois que o padre, tendo apresentado as oferendas, por vezes, incensado, está tudo pronto, orai, meus irmãos, minhas irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Na sequência, a Assembleia responde com uma aclamação, o sacerdote faz a oração das oferendas e aí nós entramos propriamente no rito sacramental e aqui na liturgia eucarística, que é precedida pelo prefácio. Como que começa o prefácio? Quer que eu traga à sua mente aqui agora? O Senhor esteja convosco. A maravilhosa resposta que condensa a profissão de fé
da comunidade cristã, Ele está no meio de nós. De fato, o Senhor está no meio de nós. É Ele quem vai realizar as maravilhas da salvação. É Ele quem vai atualizar por meio do Espírito estas mesmas maravilhas que foram eternizadas, marcadas eternamente, dentro da história e ao mesmo tempo para além desta história. Então é maravilhoso perceber que começamos o prefácio com um diálogo introdutório e o ministro ordenado é sempre instrumento, ele é o porta-voz da igreja. Neste sentido, é a igreja que dialoga com a comunidade que se prepara para juntos, unidos no mesmo espírito, chegarmos ao momento da consagração, o momento da transformação das oferendas. Então, após o diálogo introdutório, o prefácio possui, de fato, a missão de introduzir a Assembleia naquela grande ação de graças que se dá a partir desse momento. Porque o termo grego Eucaristia significa exatamente isso, ação de graças. Então, o prefácio faz uma retrospectiva jubilosa, conta as maravilhas de Deus, introduzindo a Assembleia no espírito de ação de graças. Isso é importante. O prefácio nos introduz, nos prepara pré-facere, antes de fazer nesse sentido. E existem inúmeros prefácios. A riqueza do nosso missal é extraordinária. O nosso missal, o livro de orações da Eucaristia, ao qual o padre deve se ater para exprimir a oração da igreja e não de grupos, porque a Eucaristia é da igreja. Aqui nós temos então esse momento de ação de graças e uma diversidade muito grande de textos, e eu gostaria de dizer para vocês que é de uma riqueza teológica extraordinária. Vocês sabem que eu sou professor de teologia e eu me maravilho, mesmo ali na hora que eu estou rezando, porque o missal é um livro de oração, não é, o padre não lê missal, o padre reza um missal. Tá? Missal não é para ler, é um livro de oração da igreja, o livro por oração, da oração por excelência da igreja, melhor dizendo, corrigindo-me, livro de oração. E aqui nós temos então uma diversidade extraordinária, de uma riqueza de teologia, introduzindo esse espírito de ação de graças que predispõe os corações para o ato supremo, a entrega do amor de Deus para ser entendida como maravilha na nossa vida, como maravilha de salvação. Então, olha, existem inúmeros prefácios abordando os diversos temas, a vida dos santos, a vida do Nosso Senhor, de modo especial, aqueles grandes eventos da nossa salvação, aqueles grandes momentos da vida de Cristo que são celebrados também, a Páscoa, o mistério dos anjos, de Nossa Senhora, tudo aquilo que está envolvido nesse prefácio. Prestem muita atenção a estes textos pela sua riqueza, pela sua profundidade, porque são estes textos que nos ajudam a realizar a perfeita sintonia que deve unir os corações para o momento da consagração. Vocês sabem, agora encerrando esse segundo bloco, que depois do prefácio nós temos o santo, o canto do santo. Então, de fato, temos uma oração introdutória, quando a gente fala do diálogo introdutório do padre, e o prefácio termina com o canto, que normalmente é cantado nas nossas comunidades, sobretudo nas missas dominicais, o santo, onde nós, a partir de determinados textos bíblicos, proclamamos: bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque o Senhor virá, o Senhor está para vir, o Senhor está às portas. Naquele tomai e comei, tomai e bebei, é o próprio Senhor que se dirige à sua comunidade e atualiza o extraordinário mistério da nossa redenção. Chegamos ao final desse segundo bloco. Obrigado pela sua companhia. Continua aí com a gente, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
De volta para o terceiro e último bloco do programa Respostas, gostaria de aproveitar esse momento para agradecer pela audiência, por tantas pessoas que têm participado desse programa. Eu agradeço imensamente o carinho, tenho encontrado muitas pessoas pelos caminhos, por vezes, aqui da cidade, que ficam me olhando. Eu penso provavelmente devem ter me visto aqui no programa Respostas. Muitos deles me abordam, parabenizando pelo programa, dizendo, olha, eu não deixo de assistir nenhum programa. Que coisa boa, a gente fica muito consolado ao ouvir isso. A gente sabe que nós podemos melhorar muita coisa, como tudo na vida, estamos sempre em construção, mas consola nosso coração, nos traz ânimo e alegria quando a gente percebe que está vindo um feedback positivo. E isso aumenta também nossa responsabilidade, como eu sempre digo aqui no programa Respostas. E muito obrigado por esse carinho, que nós possamos sempre retribuir com programas de qualidade, com programas que sejam capazes de fugir do binômio, das polarizações, dos extremismos atuais. Por quê? Porque eu sei que muita gente gosta, prefere. A gente sabe que hoje nas redes sociais o que viraliza é aquilo que a gente diz de maneira polêmica. A gente sabe que isso não é muito o tom do programa, embora a gente tenha que enfrentar essa realidade porque ela tem impactado na vida das nossas comunidades. As redes sociais hoje, elas interferem diretamente no âmbito da convivência da realidade. Então, a gente também não pode se furtar o dever, muitas vezes, de esclarecer que esses extremismos não são sinais de fidelidade, mas são isto, expressão de um fanatismo atual, onde as bolhas, as famosas bolhas político-religiosas das ideologias de cada um, têm por vezes nos impedido de ver a realidade como ela se apresenta. E a realidade é integral, não dá para dizer o mundo dividido assim entre o bem e o mal, essa maneira maniqueísta de ver o mundo, o bem todo de um lado, o mal todo do outro. A verdade não é essa, nós sabemos que não é. E aí a gente precisa realmente trabalhar uma comunicação responsável, que tenha compromisso com a verdade, que tenha compromisso com a realidade. Porque a gente não quer dizer aqui na Imaculada, na TV, aquilo que as pessoas querem ouvir. A gente quer dizer aquilo que a igreja nos orienta, aquilo que traga serenidade, que traga paz, que traga uma mensagem de esperança, sem deixar de comunicar também aquelas exigências que são próprias do nosso caminho de fé. E nesse terceiro bloco, dito isso, né, agradecendo e ao mesmo tempo dizendo que a nossa escolha de programa aqui no programa Respostas é de fato evitar de entrar nesse viés que divide o mundo, esquerda, direita, como se isso fosse capaz de explicar a realidade. Isso serve para o campo da política partidária, mas isso não serve para explicar a vida de fé, nossa vida real, porque eu vou repetir, a realidade é complexa. Esses binômios, essa realidade dual, não é capaz de explicar, porque, de fato, as situações são bem mais... não é tão simples como nossas ideologias querem fazer parecer. E aqui, voltando agora para o campo da pergunta, eu quero retomar a pergunta do Roberto, da Copa Trabalho. Tá? Roberto, mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Eu comecei no programa passado a responder a pergunta do Roberto. Eu penso que seja até aconselhável ler de novo agora para vocês. Essa é a pergunta do Roberto. Padre, como é feita a escolha dos temas da campanha da fraternidade? E qual o tema da campanha da fraternidade neste ano de 2025? Veja, o ano 2025, embora eu já tenha começado a responder no programa passado, mas eu vou inverter aqui agora. Vou começar sobre a pergunta. Qual que é o tema da campanha da fraternidade 2025? Eu sei que existe nas redes sociais uma militância que nós chamamos de negacionista. São gente que mistura política, visão política, cosmovisão política, ideologia política e religiosa
para dizer que as mudanças climáticas são uma invenção de algum outro grupo, porque de fato esses grupos estão sempre armados contra alguém. O objetivo maior não é o amor, mas ter alguém para odiar. Boa parte desses grupos, quando eles se radicalizam, eles têm que construir um monstro. Por quê? Eu tenho que justificar o meu ódio. E quem é que a gente odeia? A gente tem que odiar alguém que se torna um monstro, porque ninguém odeia um anjo. Então, não é que a outra realidade, não é que as ideologias não possam entrar em todos os campos da nossa vida, inclusive religiosa. Ou vai dizer que não? A história vai dizer o exato contrário disso. Mas aqui, esse tipo de apologia exagerada já diz na sua afirmação aquilo que quer concluir. Porque, na verdade, não faz um caminho de reflexão. Faz um caminho que decreta sentenças. Essa apologia que fica decretando sentenças é a apologia que seduziu, inclusive, muitos jovens da Igreja Católica. E aí você vê esses jovens influencers, e eu digo para nós uma coisa que eu vou já falar para você. O maior influencer dos católicos é o Papa. Não existe comparação. E o bispo diocesano na sua realidade local. Tanto que eles são chamados de defensores da fé, mas eles defendem a fé também daqueles que fazem interpretações ideológicas dela. E aqui é um campo onde a gente sabe que hoje os temas estão assim minados. Nós estamos num campo minado, porque as pessoas estão classificando as outras. Aquele ali é conservador, aquele ali é progressista, aquele ali é TL, aquele ali não é, aquele ali é tradicionalista. Então nós estamos querendo enquadrar as pessoas. Uma vez que eu rotulo, pronto, você está aí, eu estou aqui. Vocês estão vendo? Toda forma de explicação ideológica cai num simplismo. Vou repetir. Toda forma de interpretação ideológica, aqui no sentido doentio, extremo do termo, cai numa simplificação da realidade. Por simplificar, não responde. Por que não responde? Porque a realidade escapa a essas interpretações, que trazem compreensão para a nossa cabeça, mas é uma compreensão que funciona como uma camisa de força. É uma camisa de força. Então eu diria para vocês que em muitos pontos a gente precisa estar cientes. Hoje vocês vão ouvir muito falar mal da campanha da fraternidade, que é incompatível com o espírito da quaresma. Gente que nunca leu um texto base da campanha da fraternidade, que não conheceu o coração da intenção dos bispos do Brasil quando foi criada e quando ela acontece, porque ela acontece não como algo contrário, não é algo que atrapalha o caminho da quaresma, muito pelo contrário, né? É um jeito muito bonito, muito lindo que a igreja no Brasil descobriu para bem vivenciar, para viver o tempo da quaresma, dando nome aos bois, nome aos pecados, para que possamos atingir de maneira objetiva realidades sociais que a gente vê como manifestação do espírito do mal. Porque o mal não age só no coração humano. Ele se expressa, a sua epifania também ganha dimensões sociais. E a igreja identifica isso. Nos ajuda, né? Esses 40 dias da quaresma, onde nós nos preparamos para a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque de fato estamos aqui no coração da celebração dos mistérios, porque a Páscoa é a festa mais importante dos cristãos. E se na Páscoa a gente celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós precisamos identificar, dar nome aos pecados. No âmbito da nossa vida pessoal, o convite à conversão continua exatamente o mesmo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Na quarta-feira de cinzas, toda a igreja se impõe às cinzas. Mas essas cinzas não caem somente sobre nossas cabeças. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo na sociedade muitas vezes é a expressão do mal, é a expressão do pecado que ganhou proporções coletivas, que ganhou proporções comunitárias. Por que uma parte dos católicos acha estranho
falar dos temas da campanha da fraternidade? Porque vive uma fé desencarnada, porque vive uma fé para anjos, onde a espiritualidade nada mais é do que uma ideologia, não tem nada a ver com a fé encarnada em Jesus Cristo, que assumiu a carne humana, que assumiu os dramas da humanidade. Então, nossa fé, a política não está fora da iluminação da fé. Todos os campos, eu estou dando um exemplo, a economia, nós precisamos de uma economia que seja evangélica, que seja capaz de trazer vida, de gerar vida para todos, de trazer justiça. Vocês estão vendo como essas coisas estão implicadas? E a gente está achando que taxando a CNBB, difamando a CNBB, a gente vai estar fazendo uma grande coisa. Muito pelo contrário, você está se desligando, você está se afastando da comunhão na igreja. Por quê? Porque essa desconfiança que vem, na verdade, de uma ideologia política partidária. De uma política partidária. A gente tem que dizer nome. Temos que dar nomes. Por que a gente precisa dar nomes? Porque a gente também precisa se posicionar. A comunhão com a igreja não é uma coisa fácil. Não é simplesmente eu gosto, eu não gosto. A igreja não é você decide, como um programa televisivo. Não, não é você decide. Então, os temas da campanha da fraternidade, nesse sentido, são escolhidos por critérios muito claros para a igreja no Brasil. E veja, o tema aqui que eu falo, Roberto, o tema da próxima campanha, olhando, por que eu estou dizendo isso? Olhando a situação da crise climática, que já começa na sua epifania a manifestar eventos climáticos que já têm nos assustado. Nós estamos tocando com isso. Então eu diria, aqueles movimentos negacionistas não estão em plena comunhão com o pensamento da igreja hoje. Porque desde a Laudato Si, a igreja não tem escutado simplesmente um lado. A igreja tem escutado os grandes cientistas, as grandes mentes que estão dentro, inclusive de gente que não crê como a gente, mas que dentro desse tema tem um conhecimento muito farto. Por quê? Não basta ser influencer. A confiança na ciência precisa ser tomada, porque senão nós vamos nos destruir. Cada dia nós estamos percebendo que alguns influencers estão sendo desmascarados. Por quê? Me desculpe falar assim dessa forma, mas porque gente como a gente. Gente como a gente no sentido de que muitos desses influencers, a gente descobre que seu conteúdo são conteúdos ideológicos e no final das contas são nocivos à fé. Tanta gente se autoproclamando catequista nas redes sociais, fazendo afirmações absurdas, como se elas fossem absolutamente incompatíveis com a fé. Não são. Então aqui, Roberto, só para dizer para você que o tema da campanha da fraternidade do próximo ano é ecologia integral, que é um tema que a gente vai precisar aprender, conhecer, porque vem da Laudato Si, vem de um documento da igreja. Mas, padre, o que é ecologia integral? Boa pergunta, tá? Quem é que vai mandar para nós essa pergunta aqui no programa? O que é ecologia integral? Hoje não vai dar tempo do padre responder, mas é uma pergunta interessante. E não vão seguir o viés desses polemistas, tá? Vamos escutar a igreja primeiro, depois você tira suas conclusões, tá bom? Roberto, nós ainda vamos continuar no seu tema, tá bom? E agora chegamos ao final do programa Respostas, como de costume, além de agradecer a presença de todos vocês, quero invocar a bênção sobre todos de Maria Imaculada, que era assim invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, o grande inspirador de toda essa obra que é a Rede Imaculada de Comunicação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre seus projetos, seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com a bênção de Deus, com a certeza de que Ele jamais nos abandona, ficamos aqui com uma promessa de reencontro. Que Deus nos abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor,
meu coração é para ti.